Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. E hoje a gente vai fazer mais um podcast aqui para a gente poder fazer, na verdade, algumas sessões aqui de aquecimento para a nossa imersão Oracle Database, que vai acontecer no dia 14 de março, cara. Se você realmente quer aprender banco de dados Oracle na prática, cara, quer realmente aprender com projetos reais, ver os tópicos da prova de certificação, levar sua carreira para o próximo nível, esse é o melhor evento realmente para poder te destravar, para poder realmente te ajudar nesse ano de 2022, quando o assunto é banco de dados Oracle. Então se prepare, vai ser um evento de 10 horas de conteúdo, muito material prático, mostrando aí como que em 7 semanas, cara, você pode tirar uma certificação, você pode aprender, você pode evoluir na área de tecnologia. E eu estou aqui com o JP, mais uma vez, para a gente poder fazer esse bate-papo, para a gente poder falar um pouquinho aqui sobre mais um conteúdo aqui, sobre atualização de grid, se tem a ver com a SM, se não tem, uma dúvida de um aluno que é muito importante para a gente poder fazer esse aquecimento aí para essa imersão. Tudo bom, JP? Fala, Guilherme, tudo bem com você? Tudo certo, meu irmão, por aqui tudo certo. E vamos lá, JP, eu acho que o tema aqui é um tema interessante que chegou aqui como uma dúvida de aluno, que eu acho que vale a pena a gente falar vários conceitos aqui relacionados. O que é o grid? O que é o ASM? Eu acho que tem algumas confusões aí, muitas vezes algumas pessoas que não estão tão atualizadas acham que o grid é aquele grid control aí da versão antiga, né? E muitas vezes não tem esse discernimento. Para a gente poder entrar nesse assunto, né, cara? Se realmente essa parte de atualização do grid, né, se é necessário quando tem ASM ou não, acho que é interessante a gente fazer essa introdução, né? Deixa eu desmutar aqui. Agora foi. Show, eu mutei aqui, mas eu não consegui voltar. Tranquilo. Boa tarde, pessoal. É exatamente isso. Tem bastante diferença aí ao longo dessa jornada, quando a gente fala de ASM, principalmente, né? Mudou muito, não é uma mudança recente, mas mudou muito do que era antes. Na versão 10G, nós não tínhamos o grid em estrutura, nós tínhamos somente o ASM e o cluster separados, né? Software separados e distintos ali, e você usava conforme você precisava. E a partir da versão 11G, nós tivemos esses produtos reunidos dentro de um pacote que foi denominado Grid Infraestrutura, né? Então, dentro do Grid Estrutura, nós temos ali os softwares que estão presentes, né? O Grid Estrutura não é software, praticamente dito, né? Ele é um pacotão, digamos assim. E lá dentro a gente tem o Oracle Cluster, né? Se você vai trabalhar com hack, você vai precisar do Oracle Cluster. Se você vai utilizar o ASM, né, até para single instance, tá? Se não for hack e for utilizar o ASM você precisa instalar o grid infraestrutura, né? Se você for utilizar também, se estiver utilizando o ASM para armazenar as banco de dados em single instance, você tem outro produto chamado Oracle Restart, né, que é aquele produto que ele faz o startup automático das instâncias de banco de dados e recupera ela automaticamente também, né, quando acontece um reboot inesperado do servidor, por exemplo, né? Você não precisa de automatização nenhuma. Se você criou a base com DBCA, automaticamente ela está inserida ali, registrada no Oracle Restart, e esse reboot automático ela faz para a gente ali de forma bem tranquila, né? Então, esses são os produtos que estão contidos dentro do produto maior, né? Que é o Grid Infraestrutura. Se você precisa de qualquer coisa nesse sentido que eu falei, essa linha, esses produtos, você precisa instalar o produto Grid Infraestrutura, né? Quando você instala, aí você decide ali o que você vai utilizar, né? Então, você não baixa e instala só SM, você não baixa e instala somente o Oracle Cluster, tá? Não é assim que funciona. Baixa e instala o Grid Infraestrutura, depois você configura de acordo com os produtos que você vier utilizar ali, né? Muito bom, JP. Acho que esse é o pontapé inicial realmente que a gente precisa. E agora acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a questão de patches, né, cara, e atualizações, né? O quanto que isso é importante, né? É uma dúvida que está muito relacionada a essa questão de atualização do grid. Não é só o grid que a gente precisa atualizar, mas acho que é importante o pessoal entender a importância de a gente manter sempre os patches, né, principalmente com as questões de segurança, atualizados, né, cara, para o seu banco de dados, né? Exatamente. Lembre-se quando você baixar ali o seu software do Grid de Estrutura ou do Database, quando você baixa ele, você baixa com uma versão base, né? Na versão 19, por exemplo, é 19.3, né? É a mínima versão que você vai trabalhar na 19C,
está disponível para download lá no site da Oracle, inclusive, né? Mesma coisa para o grid de estrutura. Então, hoje já estamos, se eu não me engano, no Release Update 14 ou 15, né? Então, já temos ali uma defasagem de quase 10, né? Quase, ou mais de 10, né? Patches para serem aplicados. Então, para você manter um ambiente atualizado, você precisa desses patches. Esses patches eles saem a cada 3 meses, né? São os Release Updates, os RUs. Então, janeiro, abril, julho e outubro são os meses que saem os patches, tanto para grid de estrutura quanto para Oracle Database. Na verdade, para todos os produtos Oracle, tá? Aí segue essa linha, são diversos produtos e com essa frequência aí que eu falei, realmente a gente tem esses patches disponíveis e é importante para a gente garantir a segurança do ambiente, né? Então, só atualizar o grid de estrutura, perdão, só o database, às vezes não é suficiente. O ideal realmente você pegar toda essa parte do grid, que também vale a pena comentar que quando você instala o grid, ele instala para a gente o Listener, tá? O Listener, aquela ferramenta que ouve as conexões e estabelece para o banco de dados, as conexões remotas, né? Então, é importante, como trabalha toda essa parte de conectividade e essa parte do SM, é importante, de fato, você ter esse ambiente com os patches aplicados para garantir a segurança do ambiente, né? A gente vê realmente aí muitas ocorrências de vazamento, de falha de segurança, etc., né? Então, pense como o grid, como você pensa o database também, mantenha atualizado ali com os patches, né? E legal também, JP, de poder falar sobre esse tema, né? Que quando a gente tem um grid na última versão, a gente consegue ter vários bancos de dados com versões diferentes, né? Então, o grid é algo que você pode manter o grid na última versão disponível, e aí, embaixo, você tem vários database homes e bancos de dados para cada home na versão 11, na versão 12, na versão 19, e homes diferentes, onde você pode fazer essa questão de, como o grid está na última versão, você pode ter outras versões. Se você tiver um banco 19 e o grid desatualizado, cara, você não vai conseguir ter, né? Então, não é suportado. Então, primeiro você tem que estar com o grid na nova versão para depois ter os database homes nas versões iguais ou inferiores, né, no caso, né? É o grid que manda nessa questão da versão, né, cara? Exatamente. O grid ele é mandatório nessa questão de versão com os bancos de dados, né? Como você bem falou, comporta versões menores, né? E a obrigação é que você tenha o grid superior às versões de banco de dados ou realmente na mesma versão, né? A questão do patch não faria tanta diferença, né? Por exemplo, eu tenho o banco 19.11 e o grid 19.13. O grid update diferente. Isso não representaria um problema, mas, cara, claro, é boa prática você ter os dois, no mínimo, iguais ali, se você trabalha com topo de versão, né? Se você também trabalha com topo de versão, por exemplo, se você estiver trabalhando com 21C e está com o banco 19, né? Tem o grid 21C e o banco 19, pô, continua ali com os release updates do 19C que estão disponíveis, lembrando que esse é o long term release, né? Então, é a versão que você deveria utilizar para o seu ambiente produtivo, de fato, para o banco de dados. Então, realmente, isso é uma observação bem interessante, né? Vale lembrar também, que até para trabalhar com as questões mais novas de grid, que você não precisa se apegar à questão de licenciamento, né? O grid, ele não é um produto licenciável, né? Então, mas ele tem um hack ali dentro. Claro, ele tem hack, mas quando você configura o hack, se você for utilizar o cluster da Oracle, né? Aí você precisa licenciar, ter licenças do hack, tá? Então, grid estrutura é um produto que você baixa e utiliza ali sem qualquer problema, sem ter licenciamento, né? Sem ter necessidade de licenciamento. Mas, lembrando, se você for utilizar o hack ou hack OneNode, você precisa de licença para esses produtos, tá? São produtos totalmente apartados ali, tá? Então, como eu falei, na verdade é o pacotão, né? Ele está ali a partir da configuração que vai definir ali o que você vai, de fato, ter que licenciar, né? Muito bom, JP. E legal complementando também esse ponto, né? Que quando a gente faz a instalação do grid, você escolhe se ele tem hack ou se não tem. Aí é a opção se você tem a licença do Oracle Hack ou Hack on Node, né? Então, muito bom a gente poder falar também sobre isso. E aí, JP, tem a questão do ASM, né, cara? Que tem uma relação aí onde pode ser utilizado ou não quando a gente tem essa questão do grid infrastructure, né? Exatamente. É uma coisa que até estava comentando um pouco mais cedo com o Guilherme aqui, que existem outros produtos, né, outras tecnologias de armazenamento, né, que propiciam você utilizar o grid estrutura sem o ASM, né?
Mas a recomendação da Oracle é que você utilize o ASM, que é o Automatic Storage Management, né? Então, essa é a recomendação da Oracle. Se você optar por utilizar, na documentação tem, tá, pessoal? Todos os produtos ali homologados para funcionarem como estratégia de armazenamento que não seja o ASM, né? Então, se você está utilizando o ASM, você pode utilizar o seu storage lá, qual você tiver, né? Desde que você consiga apresentar os volumes, né, para os servidores, e ali você cria os discos ASM, né? Se você não for utilizar essa tecnologia, não deixar o software Oracle para gerenciar os discos e utilizar outro mecanismo, é possível, como a gente já falou anteriormente também, só ele também é homologado, né? Mas a recomendação da hora é que você utilize a SM, né? Então casa muito até com a pergunta que o nosso aluno fez, né, Guilherme? Exato. E eu acho que também tem aquele grande mito também, né, JP? O pessoal não sabe a diferença de um patch para um upgrade, né? E muitas vezes pode ter essa confusão. E eu acho que, assim, considerando que o grid ele é um Oracle Home separado, nós temos normalmente o grid home e o database home, né? A gente precisa pensar, cara, que um Oracle Home a gente sempre tem que manter, ele sempre tem que estar aplicando essas questões dos patches, né? E também a questão dos upgrades, né? Da gente sempre estar verificando muitas vezes a compatibilidade das aplicações, claro, com as versões, mas é sempre bom a gente estar sempre atualizado com a versão, com a última versão disponível, com a última versão que é suportada pela aplicação. E eu acho que tem bastante essa confusão também no JP, muitas pessoas sobre patch, sobre upgrade, etc, né? Existe sim, realmente, até mesmo assim, eu costumo, na hora de uma conversa, assim, eu costumo fazer a troca dos nomes, né? Mas realmente os conceitos são bem diferentes, né? Quando a gente fala de upgrade, a gente está subindo de versão, né? Estão subindo, por exemplo, da 18C para 19C, subindo da versão 12 para 19, da 11 para 19, né? Isso é um upgrade, quando você muda a versão do banco de dados. E o patch, ele é somente, ele não muda a versão do produto que você está utilizando, né? Você continua utilizando, por exemplo, a versão 19C, o que vai mudar é aquele finalzinho dos números ali, o release update. Estou saindo do release update 3 para o 14, né? Aí você está mudando, você está aplicando um patch, né? Você continua a mesma versão do banco de dados. E também quando a gente fala de migração, a migração realmente já está ligada à movimentação dos dados de armazenamento, movimentação dos dados para outro servidor, enfim. Estou saindo do file system indo para o SM, isso aí é considerada uma migração, né? E realmente o upgrade você está realmente mudando, nesse caso da migração você pode até manter a mesma versão, né? Você tem que manter para ser considerado. Se você está migrando, movimentando esses dados, né? Imaginando o cenário, saindo de file system, indo para outro servidor que tem ASM, e também está mexendo na versão do produto lá. O grid lá, aquele ASM, ele está na versão 19. Enfim, você está sendo na versão 12. Então, isso aí é considerado uma operação em conjunto, inclusive, é uma migração com upgrade, né? Você está mexendo tanto na versão do produto, quanto está mexendo na movimentação, que é o processo de upgrade. Então, são conceitos bem diferentes, e o patch nada mais é do que mexer aquela versão, aqueles números finais ali do produto, né? Se tem uma view, na Vedola Database, banco de dados, acho que tem um campo chamado Full Version, tá? Esse Full Version, ele vai te mostrar ali que você está na 19.14.0. Alguma coisa assim, tá? Tem a version, né, que já mostra para a gente também, mas esse aí mostra bem completinho para saber qual que é o patch que você está. Além disso, existem outros mecanismos de você conseguir saber qual que é o patch corrente que você está utilizando, né? O OPatch, LS Inventory, o LS Patches, todos esses mecanismos aí vão te mostrar qual que é o patch corrente que está instalado no seu software Oracle aí, né? Muito bom, JP. E, pessoal, só lembrando que isso aqui, aqui normalmente nesses podcasts, a gente tira dúvidas, a gente fala sobre os conceitos, né? Mas aqui, claro, não dá tempo de a gente mostrar na prática, né? Os nossos alunos hoje têm acesso a aulas que veem esses conceitos sendo aplicados na prática. Mas se você quer ver esse tipo de conceito que a gente está falando sobre patch, upgrades, migrações, a diferença disso tudo, nós vamos ter uma aula específica sobre isso dentro da imersão Oracle Database, que a gente vai trazer um projeto real mostrando, cara, como que você faz um upgrade para o Oracle 19c, como que isso é possível, quais são os métodos, quais são as diferenças, os conceitos, inclusive abrindo a tela, compartilhando ali
a tela e mostrando como que faz, como se fosse um projeto real, tá? Então, se você não está cadastrado ainda, cara, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você poder se cadastrar nessa imersão Oracle Database, que com certeza, cara, vai te mostrar, inclusive na prática ali, como que você pode fazer esse tipo de atividade. JP, muito bom, cara. E vamos lá agora para a pergunta direta aqui do Matheus, né? Por acaso, só atualizamos o patch do grid caso o nosso banco seja um ASM? Essa pergunta dele é um tanto capciosa, né? Se a gente pegar os detalhes que eu comentei aqui, né? Hoje, o armazenamento, a gente falou que você pode, o ICM ele é o recomendado, né? O que a Oracle diz para você utilizar, que você vai ter um melhor ganho de performance, né? E outros benefícios, né? É um produto Oracle também. Quando você vai utilizar outros produtos homologados ali, você abrange essa pergunta aqui, que foi feita pelo Matheus, né? Então, não necessariamente só quando você tem o ASM, né? Acho que o ideal realmente para responder essa pergunta é: se você tem o grid infraestrutura instalado no seu ambiente, você precisa aplicar patch. Aí você pode ter ASM ou não, você pode ter outras soluções terceiras ali de armazenamento, né? Mas o que responde de fato a pergunta aqui do Matheus é: se eu tenho o grid estrutura instalado, eu preciso aplicar o patch. Tá? Independentemente se tem ASM ou não. Agora, se você tem ASM, se você está numa versão superior a 10G, né, então da 11G para frente, né, então se você tem o ASM, você tem obrigatoriamente o grid de estrutura. E aí você precisa aplicar o patch. Muito bom, JP. E pensar, cara, onde tem um software Oracle com database home ali, cara, você sempre tem que estar pensando se você realmente está na última versão de patch, né? Então, é sempre uma boa prática você está aplicando patches, é uma das atividades dos DBAs, muitas vezes até mesmo em ambiente de nuvem, cara, dependendo do tipo de provisionamento que você tem de banco de dados, é responsabilidade do DBA ali na nuvem. Claro, se estiver utilizando o Autonomous Database, aí já começa a ficar um pouco mais transparente, né, JP? Mas é uma atividade que é core ali, né, cara, de quem administra o banco de dados, né? E aquilo, né? Nem todas as aplicações estão preparadas para um Autonomous, né? Então, temos muito trabalho aí, inclusive com relação a essa questão de pets, né, JP? Exatamente. É o trabalho contínuo, né? Que uma vez que a gente pense que tem atualizações a cada 3 meses, e fora isso, tem aqueles patches críticos, né, que são liberados assim, que detectado uma falha muito grave de segurança. Recentemente a gente viu até aquele lance do Log4j, né? É algo que o patch ele não esperou para sair ali dentro dos 3 meses. Foi uma coisa que foi liberada antes, porque foi uma falha grave considerada, né, de segurança. Então, é algo que a gente tem que estar bem atento, né? Se você tem uma continha na Oracle, você vai receber essas notificações aí de patches críticos para ser aplicados, né, o CVEs lá. Então, é um trabalho contínuo, né? No mínimo, você tem que pensar que cada 3 meses você tem que considerar a aplicação do patch. Claro que é algo que muitas vezes exige a disponibilidade, é algo que você talvez não tenha janelas ao longo do ano poder fazer, você faz talvez 2 vezes no ano ao invés de 4, né? Mas é algo que você precisa estar bem alinhado com a política da empresa, né? Apresentar, que eles saibam que existem patches sendo liberados a cada 3 meses e definir junto com eles a estratégia de aplicação desses patches, que eu acho que é muito importante. E a gente tem visto cada vez mais nos dias de hoje essas questões de vazamento de informação, de acesso não apropriado aos ambientes, vazamento de dados de forma geral, né? Até que está sendo utilizado muito em situação de guerra, a gente tem visto aí também, né? Uma questão cibernética, né? Então, é algo que você tem que estar realmente ali fazendo sua parte quanto DBA, preocupando com a segurança também do ambiente, né? Muito bom, JP. Pessoal, lembrando que tem um pessoal aqui, alunos no Zoom, tá? A sessão via Zoom. Podem colocar suas dúvidas se você tiver alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida relacionada a alguma aula também, pode colocar dentro da nossa comunidade. Esse aqui é o segundo podcast, já que a gente está gravando aqui junto com os nossos alunos aqui no Zoom, tá? Porque a sua dúvida pode ser o tema do próximo podcast, pode ser uma aula exclusiva dos alunos na próxima semana. Então, a gente sempre quer estar ouvindo vocês. Onde você está travado, cara? Qual que é a sua maior dificuldade? Sua dificuldade está sendo em que tópico? E a gente vai trazer isso aqui para discussão, cara, para a gente poder trazer, colocar na mesa, colocar realmente quais são os pontos, quais são os conceitos que você precisa reforçar. E muitas vezes a falta de prática, né, de algum tema específico começa a gerar essas dúvidas, né? E a gente sempre tem que entender quais são as boas práticas para você gerenciar o banco de dados Oracle.
quais são as recomendações, como que você deve realmente fazer uma gestão eficiente ali de um ambiente, de um banco de dados. Então, é exatamente isso que a gente quer trazer aqui para vocês durante esses podcasts. Lembrando, pessoal, se você não está cadastrado ainda, faça seu cadastro na imersão Oracle Database, que vai acontecer no dia 14 de março. Lá a gente vai fazer realmente mergulhar nesse assunto, desde a atividade do DBA Júnior, atividade do DBA Pleno, atividade do DBA Sênior, atividade de quem realmente trabalha com banco de dados, para que você consiga se destacar. JP, mais algum tópico aí, cara, relacionado a esse assunto aí sobre atualização do grid, PET, ASM? Acho que está muito bem explicado já, né? Acho que a gente conseguiu realmente cobrir a dúvida aí do Matheus, né? E até realmente explorar algumas outras áreas aderentes aí a esse tema, né? Acho que foi bem legal. E, bom, havendo alguma dúvida posterior aí, né? A gente permanece à disposição, joga na nossa comunidade lá que a gente responde assim que possível, né? Muito bom, JP. Então, fechamos por aqui, cara. Lembrando, pessoal, que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBOCM por lá para você também não ficar de fora dos nossos conteúdos. JP, aquele abraço e até a próxima, hein? Abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.